Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para gravar a nossa lição de domingo, que seria, na verdade, a lição dos jovens. Nosso tema esse trimestre é Ensina-nos a orar. Já falamos de vários personagens da Bíblia com respeito à oração. E hoje nós vamos falar da oração de Paulo pelos Efésios, dia 21 de março de 2021. Preparei aqui alguns slides para a gente poder estar observando aqui junto a nossa lição de hoje. Nosso texto áureo da lição diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14. A nossa síntese: a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. E nós vamos perceber o porquê dessa fala, porque que essa oração de Paulo tem influência até hoje. Aqui está a oração ousada do apóstolo Paulo. Vamos ler. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Está lá em Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21, a oração ousada do apóstolo Paulo. No nosso primeiro tópico, nós temos aqui uma oração ousada. No primeiro subtópico, o cuidado para com a igreja. Então, ao fazer essa oração, o apóstolo Paulo estava demonstrando um cuidado para com a igreja, mas não simplesmente para com a igreja de Éfeso. Por quê? Porque o foco dele não repousava na cidade geográfica de Éfeso, mas sim na amplitude espiritual da obra de Deus. Então, quando ele faz essa oração, ele não faz só pensando ali na cidade de Éfeso, simplesmente nos irmãos ali de Éfeso. Por isso que essa oração chega até nós, porque ele estava pensando na igreja de Cristo, de um modo geral. O segundo subtópico que nós vemos aqui é de joelhos é melhor. E o que tem de interessante aqui nesse subtópico é que aos judeus de então, daquela época, não era costumeira a oração de joelhos. Quando oravam, ficavam de pé e erguiam as mãos. Porém, Paulo, inundado pelo desejo de pedir algo tão único e precioso para os cristãos, jogou-se ao chão e de joelhos clamou, porque a oração dele tinha uma profundidade, um objetivo realmente profundo, espiritual. No terceiro subtópico, nós vemos a ousadia de Paulo nesta oração. A maturidade do apóstolo o leva a ousar e pedir que os cristãos vivam experiências que vão muito além do limitado entendimento humano. De joelhos, as limitações, frustrações e temores se dissolviam e Paulo sentia-se infinitamente mais forte, porque nele operava o Espírito Santo. E o mesmo Espírito que estava em Paulo fortalece a igreja e opera em cada um de nós. Possamos seguir este exemplo. Eu acredito que todos nós que servimos a Deus temos essa experiência de que a oração, quando nós realmente nos prostramos mesmo, nos humilhamos mesmo perante a face do Senhor, é uma oração mais profunda, é uma oração mais íntima. Nós sentimos realmente mais forte a presença do nosso Deus. Então nós vamos aqui para o próximo slide e aqui nós entramos já no segundo tópico. O primeiro pedido de Paulo, que está lá no versículo 16. No primeiro subtópico, nós vemos que ele pedia que os irmãos fossem fortalecidos pelo Espírito.
Paulo pede para que, pelo Espírito Santo, sejamos fortalecidos em nosso homem interior. É o seu interior que move e faz de alguém o que é. O nosso interior é que mostra, na verdade, quem nós somos. Esse poder que opera dentro dos cristãos é fruto da ação do Espírito Santo de Deus e acontece mediante a interiorização das verdades que ouvimos e permitimos que sejam refletidas e absorvidas por nossas mentes. Então, como é que há essa ação do Espírito Santo dentro do nosso homem interior? É a partir do momento que nós não só ouvimos as verdades bíblicas, as verdades de Deus, como também as aceitamos e permitimos que elas sejam refletidas pelas nossas mentes. Isso é muito importante. No segundo subtópico, nós vemos aqui o amor de Cristo. O amor de Cristo deve estar arraigado em nossas vidas, como as profundas raízes de uma alta árvore, e também fundado como os mais fortes alicerces de um edifício. Está lá em Efésios 3:17. Desde as ações mais simples até as decisões mais complexas, todas são mobilizadas e desenvolvidas a partir de uma base de sustentação chamada o amor de Cristo em nós. Para ilustrar um pouquinho aqui essa parte, eu coloquei aqui árvores que têm raízes profundas e também uma árvore que não tem uma raiz tão profunda, para que a gente possa refletir na nossa vida, no nosso homem interior, como que está esse amor de Cristo dentro de nós. Que até o comentarista da lição, ele deixa em aberto essa parte quando o apóstolo fala do fundados em amor. Nesse momento aqui, ele não está especificando aqui, né, em amor, se esse é o amor de Cristo que ele está falando de nós para com o Senhor ou de uns para com os outros, dos irmãos uns para com os outros. O comentarista dessa lição até ele pontua essa parte, né? Ele faz aqui essa observação. Mas este amor, seja por Cristo ou seja de uns para com os outros, como que está arraigado? Está como uma tamargueira que tem 80 metros de profundidade a sua raiz? Está arraigado como uma figueira que tem até 120 metros de profundidade sua raiz? Ou está aprofundado esse amor de Cristo dentro de nós como um pezinho de acerola, cuja raiz tem apenas de 50 a 69 centímetros? Então, só para a gente refletir o porquê de falar estar arraigados, com uma raiz bem profunda realmente, esse amor de Cristo dentro de nós. Ou também ele comparou aqui como o alicerce. Eu coloquei aqui 2 alicerces, né? Um alicerce mais fortalecido aqui na esquerda da imagem. Você pode perceber que a imagem à esquerda, o alicerce, ele tá um alicerce mais forte, e a imagem da direita já tá assim uma vala mais rasa, né, de um alicerce de uma casa mais simples, que um alicerce não tão assim fortalecido. Então é isso que o apóstolo Paulo pedia aqui na sua oração pelos Efésios e por nós também, que o amor de Cristo devia estar arraigados em nossas vidas, como as profundas raízes de uma árvore, e também fundado com os mais fortes alicerces. E ali no terceiro subtópico, como compreender perfeitamente? Temos condições de compreender perfeitamente todas as dimensões do amor de Cristo e conhecê-lo em toda a sua essência? Para nós refletirmos nessa questão. Essas são experiências que precisamos buscar, pois são para todos nós cristãos, mas somente as alcançaremos se buscarmos uma total dependência do Espírito Santo. E essa dependência vem através da oração, através da intimidade que nós tivemos com Deus em oração. Amém? Então essa foi a nossa lição, o exemplo aqui do apóstolo Paulo a orar pelos Efésios. Que esse também seja o nosso pedido, que nós venhamos a cada dia nos aprofundar no amor de Cristo, nos aprofundar em oração, na presença do Senhor, para conhecermos cada vez mais o amor de Cristo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.